Novo sol já vai surgir, nova flor se fez botão no ventre da mãe, já bate um novo coração. Nova luz se fez no céu, novo brilho em seu olhar. É o amor ensinando a aprender a amar, evoluir, é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, seja a estrela da manhã ou o anjo que caiu do céu, que hoje importa é que aprendamos a perdoar. O futuro se faz agora, já é hora de construir um mundo melhor para receber quem vem depois. Evoluir, é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Eis que lhes mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós existir seu amor, nada disso se completaria se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Meu nome é Joana Dark, estou hoje na apresentação da nossa reunião pública. Vou apresentar agora os trabalhadores que estão escalados hoje conosco. Agradecer grandemente ao Ramon, que fez a nossa alegria cristã, melodias muito bonitas, né? Gratidão, Ramon. Nada. Na leitura do Evangelho, nós vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos ler o item 8, né? O Espírito de Verdade. Quem estará fazendo hoje a leitura para nós é o nosso companheiro Edmilson. Na prece inicial, quem vai estar fazendo é a nossa companheira Rosa Maria, que por sinal é a mãe do Ramon.
E o palestrante da noite de hoje, que vai estar falando conosco, passando os ensinamentos dessa palestra, né, é o nosso amigo Anderson Lemos, que vai estar falando conosco sobre a doutrina espírita como educação da alma. O tema é muito bonito e, com certeza, a fala dele será linda. Então, vamos todos nos preparar, né? E na hora do passe, a fluidificação das águas, quem estará conosco é a nossa companheira Alba. Então, eu desejo a todos uma ótima palestra. Então, eu vou pedir para o Ramon cantar mais uma musiquinha para nós nos harmonizar, e depois da musiquinha a gente vai ouvir a leitura do Evangelho. Uma boa palestra a todos e vamos ficar todos em paz. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte. Ele coloca um bálsamo que consola ao lado de cada lágrima. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de reclamarem contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, já que elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dará ao espírito o descanso e a resignação. O coração bate melhor, a alma torna-se serena e o corpo não mais fraqueja, pois quanto mais profundamente for atingido o espírito, tanto mais sofre o corpo. O Espírito de Verdade, Havre, 1863, que assim seja, irmãos. Então vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo, ter a certeza da presença de Jesus e sua equipe junto a nós. Senhor Jesus, mais uma vez, dai-nos a paz para que tenhamos condições de aprender, através do Evangelho, as lições da noite, Senhor. Abençoa a cura do nosso corpo físico e espiritual. Leva, Senhor, essas bênçãos até os lares e familiares de todos os irmãos presentes nessa reunião. Que sejamos tocados pelas palavras do palestrante dessa noite e que ele receba todo o amparo do alto. Agradecemos pela sua presença, Jesus, e que o Senhor continue sempre conosco, que assim seja. Então, agora eu passo a palavra para o nosso amigo Anderson Lemos. É com grande alegria que mais uma vez a gente retorna a essa reunião pública online, onde
temos a oportunidade de nos unirmos em pensamento, em sentimento, para que a gente possa estudar e tentar compreender de uma melhor maneira o tema proposto da noite de hoje, né? Então, que o Papai do Céu nos abençoe, nos envolva e nos auxilie, para que possamos realmente doar o que temos de melhor. Interessante, quando nos foi sugerido o tema, a gente ficou pensativo, né? Doutrina espírita como educação da alma. E aí, fazendo os estudos, tentando fazer umas pesquisas, observando tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece, a gente viu o tanto que nós temos falhado com esse sentimento de ser cristão. Às vezes com os nossos sentimentos, com os nossos corpos mole, com a nossa, às vezes até um pouco de má vontade, às vezes de estar à frente de um trabalho, sendo realmente abnegado e devotado, como o nosso irmão acabou de ler na mensagem do Evangelho, que também é um grande puxão de orelha para a gente. E na lição do Evangelho, disse que o sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, desde que a gente tenha dentro de nós essas duas palavrinhas que ele nos sugeriu que abrigássemos aqui dentro: devotamento e abnegação. É aquele sentimento assim de, mesmo com as dificuldades, a gente seguir adiante, né? E fazendo o estudo, fazendo as pesquisas, a gente achou vários comentários acerca desse tema de educação, e teve um do Arthur Valadares, aquele jovem, ele parece muito o Haroldo Dutra, Arthur, surgiu o sobrenome dele aqui agora. E aí, ouvindo um comentário dele, a gente achou um trecho de um comentário dele que nos chamou a atenção, né? Que ele fala que a educação convenientemente entendida, isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, Fenelon. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Kardec já nos sugeriu isso. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Todo mundo fala da importância da educação. Todo mundo fala da importância da educação. Mas para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que ela abarca. A gente sabe da importância da educação, mas a gente não faz ideia de tudo aquilo que ela envolve, esse sentimento que ela envolve. Vê-se geralmente apenas um sistema de estudos. E este erro é uma das principais causas do pouco progresso que ela realizou. A gente ouve muito falar de educação, mas somente nos estudos do dia a dia, nas escolas, desde o início até na faculdade. A gente sempre ouve nesse sentido, né? Então, essa fala, esse trecho que acabamos de ler, é uma fala de um jovem, bem jovem. Eu também já tive essa idade. Ali por volta dos seus 24 anos, em 1828. Eu não me recordo se eu nasci nesse ano, mas com certeza a gente estava ali, né? Então, esse trecho que acabamos de ler é de um jovem, que ali por volta dos seus 24 anos, em 1828, quando ele lança uma obra que apresentava ali, naquela época, uma proposta, uma melhoria para a educação pública na França. Esse jovem se chamava Hippolyte Léon Denisard Rival, nosso amigo e codificador da doutrina espírita Kardec, Allan Kardec. À época, ainda, 24 anos, ele não tinha esse título de Kardec, mas já se manifestava desde a sua juventude esse interesse por esse tema sobre educação, desde aquela época. Já estava enraizado dele, já estava assim, brotando já estava começando a germinar. Então, ele já veio já com esse compromisso, para essa missão, dessa grande obra que ele nos ofertou, né, para essa encarnação acerca do estudo da doutrina espírita. Alguns anos mais tarde, inclusive, em 1834, já algum tempo depois, num discurso que ele vai proferir no instituto que havia fundado, no Instituto Rival, na cerimônia de entrega de prêmios, ele diz, nesse discurso: a educação é a obra de minha vida. Olha quão profundo Kardec relatou nesse discurso, que a educação era a obra da sua vida. E ainda acrescenta: todos os meus instantes tenho empregado na meditação dessa matéria, sobre educação. E fico feliz quando encontro um meio novo ou descubro novas verdades em torno naturalmente desse assunto. Como ele mesmo definia, que a educação é a obra da minha vida. E é interessante iniciarmos nosso diálogo em torno desse assunto,
principalmente sobre o tema que nos foi sugerido, doutrina espírita como educação da alma, onde temos observado que, para os fundamentos, para os germes desse conhecimento acerca da educação, já estavam ali, enraizados dentro de Kardec. Os primeiros pilares, esses primeiros recursos de entendimento acerca da educação, que viria mais tarde trazer novos conhecimentos, novos fundamentos, através desse jovem, que já se destacava em Paris, que é o estudo da doutrina espírita, depois do seu advento com o pseudônimo já de Allan Kardec. A doutrina espírita é uma doutrina de reeducação das almas. A doutrina espírita é uma doutrina de reeducação das almas. E teve Kardec como professor Pestalozzi. E Jesus como referência maior nessa área. Como afirma no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Esse foi o único título que Jesus aceitou, ser chamado de mestre. Porque realmente ele foi um grande mestre. Ele delegou muitas atividades a muitos. Mas, como mestre, como condutor de almas, ele nos deu e nos mostrou, através do seu exemplo, qual que deveria ser a nossa conduta nessa trajetória que todo mundo está inserido nela. Por isso é essencial compreender que as nossas almas necessitam e anseiam por conhecimento. E só o buscamos através do quê? Da autoeducação, do estudo, desse bate-papo igual nós estamos tendo aqui, em assembleia como essa, já com 51 pessoas, num momento como esse, ouvindo, tentando buscar o ensinamento de Jesus. O Espiritismo revela-se como uma oportunidade de educação eterna dos nossos espíritos, compreendendo que as dores e angústias físicas, além dos desgastes familiares, amigos que nos traem, dentre tantos outros desafios, se tornam recursos pedagógicos a nos impulsionar para a evolução e aprimoramento moral interior. Isso tudo a doutrina espírita nos ajuda. O ato de educar é uma ação primária, elementar e essencial à ação humana. Num dado momento da história, o homem percebeu que poderia transmitir os conhecimentos adquiridos aos seus pais, num determinado tempo. Nos estudos acerca da história da educação, não existe uma precisão de data. Não sabe quando ela foi difundida, como ela foi mostrada, mas ninguém sabe. Então não existe uma precisão de data, mas lá nos primórdios da pré-história, as crianças começaram a aprender com os mais velhos sobre questões relacionadas à cultura, à conduta moral e ao direcionamento da comunidade. A palavra educar tem origem do latim educare, educere, que significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. O significado do termo direcionar para fora era empregado no sentido de preparar pessoas para o mundo e viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem no mundo. Como lá, antigamente, as crianças já observavam os mais velhos, na nossa vida no cotidiano, nós agimos também assim com os nossos filhos. Eu, como tenho 3 crianças dentro de casa, de vez em quando a gente se depara com com 6 olhinhos nos olhando aqui dentro de casa. E dependendo do jeito que a gente esteja ali, a gente muda o comportamento. Porque qual o exemplo que a gente quer mostrar para eles? Que está na essência ainda, né, da infância. E esse mês de outubro, eu achei interessante também, uma ligação com o tema, porque ele é bastante rico para nós que trabalhamos com a doutrina espírita, né? Pois celebramos o nascimento de Kardec, que teve como discípulo o criador da pedagogia moderna, o Pestalozzi. E como não existe ninguém que não tenha algo a ensinar, assim como não existe ninguém que tenha algo a aprender, estamos na Terra para evoluirmos. E o processo educacional é uma proposta libertadora, a partir do momento que compreendemos que não somos folhas em branco. A partir do momento que não compreendemos que somos folhas em branco, trazemos nossas experiências acumuladas, de vivências pregressas. Essas páginas, às vezes, do nosso livro da vida, às vezes elas estão rabiscadas. A gente já passou EOX, já passou, molhou a borracha na língua e apagou algumas coisas que nós fizemos no ano passado. Mas temos várias outras páginas em branco na nossa trajetória. Nosso livro da vida está aí aberto. Quais linhas serão escritas no nosso livro? Quais estão sendo escritas? O que eu vou deixar impresso ali? Isso é muito interessante. A gente tem até um tema, uma palestra que nos foi sugerida sobre o chamado Livro da Vida, também que é muito interessante. Aí eu me lembrei, né? E como coordenador, como primeiro educador que a gente tem, assim, fora os nossos pais, logicamente, né, que a gente lembra, dos nossos avós e tantos outros que conviveram conosco,
faz pouco tempo que nós saímos da infância, né? Todos nós aqui estamos, né? Acredito que todo mundo faz pouco tempo, né? O primeiro instrutor que nós tivemos foi Jesus. E qual foi a primeira lição que ele nos deu? Porque ele foi o segundo, a primeira... Nossa, me fugiu aqui agora, a primeira, segunda, terceira, a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés, a segunda o Cristo e a terceira a doutrina espírita. Na segunda revelação, ele já veio nos preparar. E ele veio nos dizer a primeira instrução: venho como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Nosso irmão leu no capítulo do Evangelho. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Ele veio para ir nos iluminar, para mostrar aquilo que estava escurecido aos nossos olhos. A segunda, já na terceira revelação, a instrução também está no capítulo 6, só que no item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. A palavra educação está inserido nessa palavra, instruí-vos, buscar os conhecimentos. A sua terceira instrução, Cristo nos traz: venho instruir e consolar os pobres, deserdados. Eu, o jardineiro, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Mesmo em silêncio, mesmo com todas as dificuldades que estejamos vivenciando, mesmo com as enfermidades, com os problemas cotidianos que todo mundo tem. Se eu perguntar aqui se alguém está vivenciando algum problema, nessas 50 pessoas aqui, a gente vai ficar mais de meia hora, cada um falando o seu, né? Enumerando tanto de dificuldades, às vezes, que a gente vai enumerar, mas que não passam de aprendizados. Só que depois de muito tempo, depois de muito tapa na bochecha, assim, que a gente começa a ver que foi aprendizado, a gente olha para trás, poxa, olhar para 20 anos atrás, como que eu era, como é que eu reagiria hoje, né? Passou. A gente passa, assim, a gente nem vê. Só que antes a gente descabela, a gente grita, a gente, né, faz um furdunço na nossa casa, no meio que a gente vive, né? Na casa espírita, então, a gente fala, gente, me socorre que eu estou obsedado, né? Então, a terceira instrução: eu, jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Ele sabe o que se passa aqui, e principalmente aqui, ó, no nosso coração. Através das petições, das nossas orações, que a gente mais pede do que agradece, às vezes a gente não precisa nem falar nada, porque ele já sabe. É igual aquela historinha, né? Oi, Jesus, eu sou José. Né? Todo mundo já conhece essa história. A quarta instrução: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Quem que é esse apóstolo? Kardec. Desde seus 24 anos, já estava começando a germinar aquilo tudo que ele veio nos mostrar através do seu compromisso na encarnação, veio nos trazer através da sua codificação, né? Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Aí veio realmente descortinar aquela que estava fechando os nossos olhos para começar a compreender e ver algumas coisas que a doutrina espírita realmente não esclarece. A quinta instrução: sou o grande médico das almas, Jesus. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Quando a gente o busca, mais dificuldade, parece que a gente sente uma paz interior, que a gente consegue superar todas essas barreiras. E esse autoeducar, essa busca dessa compreensão, nos facilita e nos conforta nesse sentido. Por isso, quando o buscamos, ele nos diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. A sexta instrução, já inserido na doutrina espírita: tomai por divisa essas duas palavras que o nosso irmão Edmilson leu no Evangelho. Qual que é? Devotamento e abnegação, e sereis fortes. E essas duas palavrinhas deu uma sacudida quando a gente estava buscando esses estudos. Qual que é o meu comprometimento com a doutrina espírita e qual está sendo o meu comprometimento em abnegação e devotamento com a casa no qual eu participo? Qual está sendo o meu papel ali naquele meio, naquele núcleo, com todas aquelas pessoas que estão ligadas a mim? Porque eu não caí de paraquedas naquela casa espírita. Hoje, eu trabalho esqueci de falar, eu trabalho no Hospital Espírita Casa de Eurípides, ali no setor Rio Formoso. Lá a gente trabalha com dependência química e transtorno mental. E a gente participa ali. Trabalhamos com evangelização bastante tempo, a área da infância, da juventude, e hoje nós estamos só no trabalho de coordenamos a reunião pública lá, e hoje a gente só está na desobsessão, por enquanto. Daí a gente, depois, Papai do Céu, como eu deixei de trabalhar com criança, aí Deus falou assim: não, você não vai parar de mexer com evangelização, vou te dar 3.
você cuidar lá dentro da sua casa. Aí mandou 3 para a gente cuidar aqui. Então a evangelização nunca saiu de perto da gente. Mais que a gente tenta fugir, quanto mais a gente foge, mais criança aparece. É impressionante. Né? E já com a instrução, devotamento e abnegação. Como é que está sendo o meu papel na casa espírita? Eu estou semeando ou eu estou só, né, fazendo buracos na roça no qual a gente trabalha? Né? O apelo divino. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Ele já nos sugeriu, tenha bons olhos para ver, tenha ouvidos para ouvir. A gente não percebe isso aqui no dia a dia, que atrapalha a gente com a nossa correria, com os nossos afazeres, com os nossos compromissos, a gente não ouve aquele chamamento aqui dentro. Aqui. Faz isso não, faz isso diferente. O que você deixou de fazer? Essas reflexões que a gente tem que fazer. Né? E é interessante quando a gente estuda sobre Kardec, porque a gente vê, às vezes, um movimento adentrando no meio espírita, às vezes tentando deturpar o que Kardec trouxe para a gente. A gente tem que ter bons olhos para poder observar tudo isso, para que essas ervas daninhas não entrem e não atrapalhem tudo isso que ele nos delegou. Né? Kardec nasceu em 1804. Já em 1834, já com 30 anos, ele fez o discurso na escola que a gente comentou mais tarde. Aos 53 anos, em 1857, ele nos trouxe o Livro dos Espíritos, em 61 o Livro dos Médiuns, em 64 o Evangelho, em 65 o Céu e o Inferno, em 68 a Gênese, e aí em 1869 ele desencarnou, com 64 anos. De 57 a 69, 12 anos, 13 anos. Ele mostrou, deu estudo pra gente. Toma. Tá aí, ó. Ele só faltou falar o que Jesus falou para Madalena. Vai e não peques mais. Porque André Luiz já dava advertência. Aquele que lê o Evangelho, ou estuda o Evangelho durante uma semana somente, só uma semana, já é responsável pelos seus atos aqui na Terra. Olha a responsabilidade que a gente tem, nós que estamos de cabelo branco na casa espírita. E toda semana, 2, 3 vezes, a gente está lá estudando o Evangelho. Olha a responsabilidade que a gente tem. Né? E a missão de Kardec. Disse no começo que a educação é a obra da minha vida. Ele disse isso com 24 anos. Não falta, com 30 anos no caso. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, Kardec já dizia, inimigo de todo charlatanismo, não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Não tenho não tenho tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Aí está o pulo do gato para a gente. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente não vai ser perfeito na nossa trajetória, nessa encarnação. Talvez em outras, quem sabe. A gente está dando os primeiros passos aqui. Mas que a gente realmente cumpra a nossa consciência do trabalho bem executado, acerca dos estudos kardecianos. Né? A força docente da doutrina, os princípios fundamentais que a doutrina tem, são 10. Deus, primeiramente, Espírito, comunicação, mediunidade, reencarnação, responsabilidade, evolução, Cristo, caridade e pluralidade. Esses são os 10 que a gente achou melhor trazer sobre os princípios fundamentais. Primeiro é Deus. Segundo é o nosso espírito. Estamos aqui em espírito encarnado, nos tentando evoluir para a gente voltar para o plano espiritual. Comunicação, daqui e de lá. Mediunidade, onde a gente tem a oportunidade de trazer os ensinamentos do plano espiritual para cá. Nos mostra a reencarnação, né? A responsabilidade que devemos ter, a busca da evolução através da reforma íntima e tudo mais. O Cristo, que sem ele a gente não consegue realizar nada. Caridade e pluralidade. E isso tudo é a chave que a gente abre as portas para a gente avançar. É o avanço da virtude e faz recuar os vícios que a gente tem. Inteligência, fraternidade, a nossa personalidade. A chave é o estudo, a compreensão da doutrina espírita. A gente busca ter essa virtude. Se a gente fizer uma reflexão aqui agora, tenho certeza que a gente não faz coisas hoje que a gente fazia 30 anos, 20 anos atrás. A gente já consegue se policiar. Ou quando a gente vai naquele impulso, a gente, peraí, não vou não. Não é assim que sugere o trabalho que eu faço. Somente quando tem olhos nos observando lá fora. Porque na casa espírita, a gente fala manso, a gente fala baixinho, a gente é educado, amoroso, compreensivo, tolerante, mas saiu da porta ali, pronto.
Eu sou o eu do dia a dia. Não mexe comigo, não. Né? Não leve desaforo para casa. Né? Características do homem moral, tendo por base a questão 941 do Livro dos Espíritos. Na questão 941. Elevação acima das necessidades artificiais, das paixões. Moderação dos seus desejos. Isso tudo é característica quando a gente busca ter uma moral evoluída. Elevada, evoluída, elevada. Conduta de calma e serenidade. Será que eu sou calmo e sereno todo dia? Não, vou nem falar de mim. Felicidade com o bem que faz. Superação das contrariedades, sem dor, resignação. Não é melindroso, né? Passa, né? Não faz biquinho para ninguém, toca o barco. Deixa, segue em frente. Na questão 918, Kardec pergunta aos espíritos, né? Por quem disse se pode reconhecer um homem o progresso real que ele levará ao espírito na hierarquia espírita? Os espíritos responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Estou muito longe, hein? Né? E já na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? O sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Como que a gente se conhece? Através do autoeducar, da busca do conhecimento, principalmente da coragem de reconhecer que precisa melhorar. Que às vezes a gente aponta muitos dedos. Ah, eu sou assim, estou assim, por sua culpa, por causa disso, por causa daquilo. Mas não. O que eu fiz, né, para estar passando por isso, nessa ou em outras encarnações? A gente não sabe. Então a gente tem que ter coragem para fazer essas reflexões. A autoeducação, que é a reforma íntima, né, é necessária elevar, transformar, despertar consciência, contribuindo para a mudança interna dos homens, que redundará também numa evolução externa. Quando a gente busca essa reforma íntima, a gente também evolui externamente. Tem que tentar fazer essa reforma. Qual que é o nosso pedreiro? As bases sólidas que a gente tem na oportunidade através da codificação das doutrinas espíritas. E quem que é o mestre de obras? Não o pedreiro, o mestre de obras. Jesus. Nos mostrou realmente o que a gente tem que fazer. Na questão 685A, também no Livro dos Espíritos, há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Pelos livros, que consiste na arte de formar os caracteres, aquele que cria os hábitos adquiridos. Os parâmetros que a doutrina espírita tem através da sua pedagogia. A liberdade, a ação e o amor. Liberdade, a gente é livre. A gente faz o que quer, a gente planta o que quer no terreno que a gente habita. A gente está lá, a nossa enxada, fazendo as plantações diárias. A gente é livre, planta o que quiser. Lá na frente, a colheita ela é obrigatória. A gente planta o que a gente quiser. Né? A ação, através da oração, a gente junta orar com ação, se torna uma oração. E o amor, sem essa compreensão, como esse abraçar todo mundo, não precisa ficar passando a mão na cabeça também de todo mundo, mas esse acolhimento fraterno que a gente tem que ter, gera o amor dentro de nós para que a gente transmita a todos que estão à nossa volta. Né? E a primeira oportunidade que a Casa Espírita tem de levar essa educação, como fundamento na doutrina espírita, é através da evangelização infantil. Desde o ventre materno, já se pode trabalhar a criança. Desde o ventre materno. E a gente fica muito triste, às vezes, quando a gente ouve, igual eu tive a oportunidade de ouvir ontem, num vídeo que me mandaram, de um confrade nosso, falando assim, ele tentando mostrar, espírita, trabalhador espírita, querendo mostrar e provar que ele é a favor do aborto. Então, assim, a gente sabe, por isso que a gente deu aquele pitaco dessas ervinhas que às vezes está entrando dentro do nosso templo religioso. A gente tem que prestar atenção. O que está sendo inserido, o que está sendo direcionado às crianças, aos jovens. Aquilo ali é o futuro da casa espírita. O Haroldo Dutra, esses dias, fez uma palestra que a gente estava ouvindo, ele dizendo que se a doutrina espírita não tiver uma mudança em tudo praticamente, daqui a 40 anos não vai se ouvir mais falar de doutrina espírita. Porque os jovens, a base que dará continuidade na casa espírita, não está sendo forjada. Igual Kardec, com 24 anos já trazia dentro dele esse sentimento de educação, às vezes até antes. Até antes, às vezes, já estava inserido nele. E como que a gente vai
observar isso através da evangelização, através do trabalho com jovens. Por isso a importância dessa educação na casa espírita, como que ela pode realmente ser colocada lá dentro. Porque o futuro da casa espírita são as crianças e os jovens que eles são. É eles que darão continuidade ao nosso trabalho. E se nós não formos bons exemplos, não levarmos essa base aqui, ó, de Kardec, o que eles vão fazer lá na frente? Vão fazer de qualquer jeito. Já pensou num trabalho na reunião mediúnica, se cada um faz do seu jeito ali? O que acontece na reunião mediúnica? É carnaval. Então tem que ter disciplina. E essa reforma íntima, essa busca de compreender esses ensinamentos e não sair fora. A gente tem que prestar atenção nisso. Né? Estão tentando até reescrever Kardec, que a gente está sabendo. Então, assim, a gente fica triste de ver isso. Mas, né? Então, matéria é essencial para a escola dos pais. Se Jesus é o nosso maior pedagogo, né? Criança. Graças a Deus a gente tem o esquecimento do passado. Já pensou se a gente tivesse? Graças a Deus. Quando a gente reencarna, a gente lembra de nada que a gente fez. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Com o efeito da lembrança do passado, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Já pensou sabendo quem era meu esposo? Quem foi meu cunhado? Minha sogra? Meu Deus. Meus filhos, né? Já pensou? Né? Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar no nosso orgulho. E por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Se a gente lembrasse realmente, né, sobre isso. Né? Educar na infância, desde o ventre materno, na educação com a adolescência, que está ali naquela individualidade, naquela busca da sexualidade, aquelas carências afetivas que o jovem tem. Então a gente tem que saber realmente fazer germinar bem aquela plantinha, né? Quando a gente chega na idade madura, que a gente madura, né? Não é porque a gente fica caindo às vezes não, tá, gente? É aquela idade que a gente está compreendendo um pouco mais as coisas do dia a dia, né? E quando a gente chega realmente na velhice, vamos dizer assim, na bendita boa idade, na melhor idade, né? Essa melhor idade eu tenho uma vírgula ali, um ponto e vírgula para falar, né? Mas ali a gente pode aprender, como a gente disse lá no trecho atrás. A gente está sempre aberto, a gente não sabe tudo para ensinar, como a gente não sabe tudo para aprender. Então é uma troca. A gente faz igual a gente está aqui agora, é uma troca mútua de ensinamento, de compreensão. Cada um tem uma coisinha boa para ensinar. Basta a gente ter olhos para observar. Né? E a educação na casa espírita é fundamental. Ela tem que ser a evangelização, tanto na parte da infância, da juventude, como na reunião pública. Levar aquelas pessoas mais adultas, aos pais, a responsabilidade que nós devemos ter na nossa vida, na nossa evolução, que é individual. Ninguém consegue evoluir por mim. Mas que o coletivo, ele também é influenciado. Essa busca dessa reforma íntima, a gente consegue levar para nossa casa, através dos ensinamentos que tem ali na casa espírita, se a gente conseguir, através do culto do evangelho no lar, através da boa prática de levar o Cristo às crianças, falar dele, mostrar alguns exemplos no dia a dia, isso vai fazendo germinar aquelas sementinhas que a gente não sabe qual é o compromisso dos nossos filhos. Vai saber se a gente tem um André Luiz reencarnado aqui na nossa casa, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, a gente não sabe. Um Gandhi, a gente não sabe, Maurício Barçanufo, né? Vamos falar do patrão da nossa casa, que é enorme o trabalho. A Madre Teresa de Calcutá não era espírita, mas é o trabalho que ela fazia. A gente até brinca, Chico era fácil, tinha um Emmanuel do lado dele, para puxar a orelha dele. E a Madre Teresa de Calcutá tinha quem, né? Então, assim, é fundamental. A nossa meta é essa, o nosso compromisso é esse. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que a gente nunca se esqueça disso. Da instrução, da reforma íntima, da autoeducação, compreensão. Tá? Muito obrigado. Que Papai do Céu nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que tenhamos um excelente mês de outubro. E lembrar daquele que realmente é o nosso dirigente maior. A você, Anderson, pelas suas belas palavras, e nossa casa está de portas abertas para recebê-lo quando puder, tá? Estar conosco novamente. Muito obrigada. Paz a todos. Gratidão, meu amigo. Bom, agora nós vamos ouvir o Ramon com mais uma musiquinha para a gente passar para o passe e a fluidificação das águas. Transição global no planeta azul, regeneração por amor e paz. Sinta em você a transformação, consciente só que a bondade faz. Descem lá do céu
fé, anjos de Jesus querem renascer, livres entre nós, guias que serão bússolas de luz, mensageiros sim, nossos bons faróis, e ver na pura essência que traz a boa nova para da nossa terra, jardim que se renova, seja o começo, mude agora, todos unidos, sonho que aflora, seja o começo, mude agora, todos unidos, sonho que aflora. Então, depois dessa melodia, vamos todos tentando sentar confortavelmente e vamos nos preparar. Vamos imaginar à nossa frente o Mestre Jesus a derramar sobre nós as suas bênçãos de amor. Nesse instante, cada um de nós, na frente do Mestre, recebemos uma limpeza em todo o nosso corpo físico. Vai retirando de nós tudo aquilo que incomoda, retirando as dores, os medos, as preocupações, o desânimo, as dores da alma. Tudo isso está se desintegrando através das mãos do Cristo. E agora, nós possamos sentir que é derramado também das mãos do Mestre sobre nós uma chuva de bênçãos que vai renovando todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, trazendo para nós o bom ânimo, o alívio, o conforto, a saúde, a cura e tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem físico e espiritual. Obrigada, Senhor Jesus, por essa misericórdia infinita. Obrigada, Senhor, por estar conosco sempre, nos amparando, nos confortando. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de cada um de nós. Somos tão pequenos na caminhada, erramos tanto, mas a tua misericórdia é infinita. Mestre amado Jesus, nós vamos te pedindo que agora, através dos laboratórios do alto, seja retirado todos os fluidos necessários, Senhor, para que as águas que estão sobre a mesa nesse instante, nas garrafas, nos filtros, todas, Mestre, sejam frutificadas, transformadas naquele remédio que trará para nós o bem-estar que necessitamos. Mestre Jesus, te agradecemos por esses momentos que tivemos aqui hoje, pela leitura do Evangelho, pelas preces proferidas, pela palestra do nosso irmão, que foi tão gratificante. Te agradecemos, Senhor, por essa doutrina que tanto nos esclarece e nos conforta, que possamos ser a cada dia mais teu instrumento, onde estivermos e com quem estivermos. E agora nós vamos preparando, Senhor, para o encerramento do nosso trabalho, na certeza, Senhor Jesus, do teu amparo, hoje e sempre, que assim seja.